Fala pessoal, beleza pura? André Silveira na área com mais um vídeo e hoje para falar que a Vale, a mineradora Vale, anunciou o pagamento de 17 bilhões e meio de reais em forma de dividendos aos acionistas. Mas antes de começar a falar desses dividendos gordos anunciados pela Vale, já queria te pedir um apoio aí para você deixar o seu like e se não é inscrito no canal, já faça a sua inscrição que é gratuito e nos ajuda muito, tá bom? Então vamos pro vídeo. A Vale anunciou R$ 3,70 por ação. A data com, que é a data de direito, que é a data que o acionista precisa finalizar o pregão, vai ser na próxima terça-feira, dia 8 de março. E o pagamento acontece logo em seguida, no dia 16 de março, tá? No momento que eu gravo esse vídeo, cada ação da Vale está valendo R$ 101,97. Se pegarmos esse pagamento de R$ 3,70, somente esse pagamento representa um dividend yield de 3,62%. Mas será mesmo que vale a pena investir nas ações da Vale? Vamos fazer uma avaliação agora com 10 indicadores e se a Vale superar 6 pontos, quer dizer que vale a pena investir nas ações da Vale, tá? Primeiramente, vou mostrar para vocês aqui o gráfico dos últimos 5 anos. Vocês podem ver que lá em março de 2017, cada ação valia em torno de R$ 22 e hoje, como eu falei, ela está próxima aí de R$ 102. Acontece que a Vale teve uma queda muito grande recentemente. Olha só, no dia 19 de novembro do ano passado, as ações chegaram a cair para menos de R$ 64 cada ação, porque naquela época a tonelada de minério de ferro foi derrubada muito por conta de ações da China, tá? Então isso fez as ações da Vale cair porque acompanhou aí a queda da tonelada do minério de ferro. Mas hoje as ações da Vale se recuperaram, já estão muito próximos do topo aqui do pico, que é R$ 106, atingido lá em julho do ano passado. Fazendo um valuation breve, então, vamos lá. Primeiro indicador, dividend yield. Para a empresa pontuar, tem que ser acima de 6%. A Vale está com 10,19%, então ela pontua no indicador dividend yield. Próximo indicador aqui, nós temos o PVP, que é o preço da ação atual, versus o valor patrimonial por ação. Nesse caso tem que ser inferior, ou seja, menor do que 1,5 vezes. E nesse caso a Vale está sendo cotada a 2,5 vezes. Então ela está cara, a ação da Vale está cara, se considerado o valor patrimonial por ação atual dela, tá? Então ela não pontua no PVP. Próximo indicador, o PL, preço sobre lucro, tem que ser abaixo de 6 vezes para pontuar. E ela está em 4,2 vezes, ela pontua nesse caso, porque o lucro da Vale está muito grande. Quanto mais a empresa cresce o seu lucro, menor vai ficando o PL, tá? Próximo indicador aqui, o EV sobre EBITDA, que é o Enterprise Value, que é o valor da firma, dividido pelo resultado operacional, que é o EBITDA, tá? O EBITDA é o lucro da empresa, só que antes de descontar aí os juros, os impostos, depreciação e amortização, tá? Um resumo, o EBITDA é o resultado operacional. Quando o EV sobre EBITDA fica menor do que 6 vezes, a empresa está barata, vale a pena. Nesse caso, 3,42 vezes, ponto para Vale. Próximo indicador aqui, nós temos a dívida líquida sobre EBITDA. Tem que ser menor que 2 vezes. Dívida, quanto menor, melhor. E nesse caso, a dívida da Vale está extremamente controlada em 0,07 vezes. Só para vocês terem uma ideia, o valor de mercado da Vale hoje está em 509 bilhões de reais. A Vale e a Petrobras estão alternando na primeira posição como empresas de maior valor de mercado, tá? Como você chega no valor de mercado? Você pega todas as ações existentes da empresa e multiplica pelo valor delas. Você vai chegar num montante que é o valor de mercado, tá? Então, olha só, a Vale hoje 509 bilhões de reais em bolsa. Ela tem uma dívida bruta de 76, quase 77 bilhões de reais. Só que ela tem em seu caixa uma disponibilidade de 66 bilhões, ou seja, a dívida líquida da Vale é de apenas 10 bilhões de reais. Então, uma empresa que trouxe aí um resultado acima de 120 bilhões de lucro líquido
em 2021, né? Vale em bolsa 509 bilhões de reais e tem uma dívida líquida de apenas 10 bi. Isso quer dizer que a dívida da Vale está extremamente controlada, tá? Então, ponto para Vale também na dívida líquida sobre EBITDA. Próximo indicador aqui nós temos a margem líquida, que tem que ser acima de 10%, e a Vale está com 41%. Próximo ponto para Vale. Próximo indicador, o ROI, que também tem que ser acima de 10% e está com incríveis 61%, mais um ponto para Vale. Próximo indicador, o CAGR, que é a taxa de crescimento anual composta, tanto em receita quanto em lucro. E aqui vocês podem ver que o crescimento é absurdo, tanto na receita quanto no lucro, então mais um ponto para Vale aqui, tá? Próximo indicador, o payout. Payout é o percentual do lucro líquido que a empresa separa para dividir aos acionistas em forma de proventos, tá? Proventos pode ser dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação em ações, e nesse caso o payout da Vale está em 60%. Para pontuar, o payout da empresa tem que ser acima de 50%, ou seja, 50% do lucro líquido ela divide para os seus acionistas e os outros 50% ela vai investir nela mesma, ela vai pagar dívida, ela vai fazer caixa, tá bom? Mas o mínimo aqui aceitável é que seja de 50%. E o último indicador aqui, a empresa ela tem que ter tido lucro nos últimos 5 anos, lucro positivo nos últimos 5 anos. E a Vale está com um lucro absurdo, ela fechou 2021 com um lucro de 121 bilhões de reais, isso é lucro líquido, tá? A receita total dela foi de 293 bilhões, quase 300 bi de receita anual. Só que aqui em 2019, a Vale fechou o ano inteiro em prejuízo líquido de 6,6 bilhões. Então, se considerarmos os 5 últimos anos, a Vale em um deles teve prejuízo contábil. Então, ela não pontua aqui no lucro líquido dos últimos 5 anos, tá? Então, 10 indicadores avaliados e a Vale teve 8 pontos. Acima de 6 pontos, sim, vale a pena se investir na empresa. Então, na minha opinião, vale sim a pena se investir na mineradora Vale. André, você tem ela em carteira? Não tenho em carteira, mas ela está totalmente dentro da minha estratégia. Eu poderia muito bem ter ações da Vale hoje que ela se encaixaria na minha estratégia, tá? Galera, se você gostou em algum momento desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e deixa nos comentários aí se você tem Vale e se você vai receber esses dividendos aí gordos de R$ 3,70. Lembrando que não temos aqui recomendação nem de compra nem de venda e você é o único responsável pela tomada de decisão, tá bom? Meu querido, foi um prazer ter você aqui. Fica com Deus. Um abraço, tchau!